Houve um tempo em que os cultos eram momentos de silêncio, reflexão e devoção. Mas hoje em dia, algumas celebrações mais parecem uma balada. Desde pastores com discursos sensuais até cenas tão caóticas que nem sei se posso mostrar neste vídeo. Vem com a gente descobrir os 15 momentos em que igrejas saíram totalmente do controle. Número 15. Pastor Pilão. Imagine você chegando tranquilamente ao culto de domingo e, de repente, presenciando uma cena tão surreal que mais parece que um personagem de videogame foi arrancado da tela e jogado ali no altar. Pois foi exatamente isso que aconteceu no final de 2009, na Igreja Universal do Reino de Deus, durante uma pregação do pastor Marco Feliciano, que tomou um rumo completamente inesperado, e que depois virou uma sequência de vídeos virais na internet. Nas imagens, o pastor evangélico aparece girando descontroladamente no palco, supostamente possuído por um espírito maligno. O vídeo rapidamente se espalhou entre os usuários do YouTube no Brasil, mostrando o momento bizarro em que o pastor, prestes a pregar, começa a gritar "Receba agora!" repetidamente para Marco Feliciano. A reação de Feliciano foi tropeçar nas palavras, aparentemente falando em línguas. Logo em seguida, ele começou a girar no palco sem parar. No fim do clipe, é possível ouvi-lo gritar: "Saia, Satanás! Sai da frente, Satanás!" Enquanto os fiéis interpretaram o acontecimento como uma manifestação divina, os críticos da igreja transformaram a gravação em chacota, criando inúmeros memes no Brasil. O movimento giratório de Feliciano foi comparado ao personagem Zangief do jogo Street Fighter. O vídeo viralizou rapidamente, alcançando mais de 400 mil visualizações só na primeira semana. Até hoje, a verdadeira identidade do chamado Pastor Pilão é um mistério. Alguns acreditam que ele possa ser o cantor evangélico Moser, mas por causa da baixa qualidade do vídeo, nunca foi possível confirmar. Talvez ele tenha decidido se esconder após virar motivo de piada nas redes sociais, mas se você achou esse episódio estranho e engraçado, espera só até ouvir a história da garotinha que transformou um evento solene em um verdadeiro show de comédia. Número 14. A bênção. Crianças são naturalmente curiosas e imprevisíveis, e às vezes elas protagonizam momentos de cair o queixo. Em um desses casos, o que era para ser uma simples bênção na igreja acabou se transformando num momento hilário que deixou a congregação inteira lutando para conter o riso. O vídeo mostra uma menininha vestida com um delicado vestido branco e flores no cabelo, parada diante do padre. Depois de fazer uma oração e o sinal da cruz, o sacerdote ergue a mão sobre sua cabeça, num gesto simbólico de invocação do Espírito Santo. Mas, inocente como só uma criança pode ser, ela entendeu tudo errado. Sem pensar duas vezes, levantou a mão e deu um toca aqui no padre. Pegos de surpresa, todos riram. O padre tenta conter o riso, cobrindo a boca e tentando retomar a compostura para continuar a cerimônia. A mãe da menina, visivelmente sem graça, a puxou para perto enquanto o padre se recuperava da risada para dar sequência à bênção. Não se sabe ao certo onde o vídeo foi gravado, mas segundo o Daily Mail, o padre falava em espanhol. O vídeo foi postado primeiro no TikTok e depois viralizou no Twitter, compartilhado pelo ex-jogador de basquete dos Estados Unidos, Rex Chapman. Esse momento leve e engraçado rodou o mundo, mas não chega perto do que você vai ver a seguir. A atitude de um pastor é mais parecida com a de alguém nas ruas do que num culto religioso. Número 13. Interrupção no sermão. Agora imagina você assistir a um culto ao vivo e ver o pastor se movimentando como um personagem de Street Fighter. Uma cena inesquecível, né? Pois foi exatamente o que aconteceu em uma igreja no Brooklyn, nos Estados Unidos, onde não se tratava de encenação, mas sim de um pastor agredindo fisicamente uma mulher durante o culto, deixando tanto os fiéis quanto os internautas completamente chocados. O caso envolveu o pastor Lamor Whitehead, da Leaders of Tomorrow International Ministries. No meio do sermão, uma mulher da congregação começou a filmá-lo, o que o irritou profundamente. Durante a transmissão ao vivo, ele começou a gritar: "Tira foto! Tira foto!", provocando a mulher com ironia. Então ele a chamou até o altar de forma intimidadora, dizendo para ela continuar gravando. Quando ela se aproximou, ele a agarrou com força e a puxou para fora do enquadramento da transmissão, diante dos olhares horrorizados da congregação. Outra mulher que assistia tudo ficou paralisada de espanto. Não demorou para que a polícia fosse chamada. Tanto o pastor quanto a mulher foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos,
No fim das contas, pastor Whitehead não foi preso, mas a mulher acabou sendo acusada de invasão de propriedade e perturbação de cerimônia religiosa, infrações leves e passíveis de fiança. Ou seja, o sermão de domingo terminou com 2 pessoas detidas, incluindo um bispo que alegou estar apenas protegendo sua esposa e filha. Mesmo com sua justificativa, o comportamento agressivo do pastor foi duramente criticado pelo público. Mas nem isso se compara à confusão que um outro tipo de sermão causou. Um que mais parecia talk show noturno do que culto religioso. Número 12. Ellen Ray. Agora me diz, o que poderia ser mais estranho do que sair de um culto se sentindo mais animado sexualmente do que espiritualmente elevado? Pois é exatamente esse o tipo de experiência que a pastora Ellen Ray vem proporcionando com seus cultos completamente fora do comum. Os sermões dela são tão inusitados que, ao ouvir pela primeira vez, a maioria das pessoas se pergunta se entrou numa igreja ou se, por engano, foi parar em um programa noturno de rádio com conselhos sobre sexo e relacionamento. Nos últimos tempos, Ellen Ray tem conquistado a atenção não só dos fiéis mais curiosos, mas também de pessoas céticas, ateus e usuários comuns da internet, que encontram nos seus vídeos uma mistura improvável entre fé e sexualidade. Isso porque, apesar de se apresentar como pastora, Ellen também é sexóloga e faz questão de misturar suas 2 vocações em seus discursos. O resultado? Um conteúdo bastante explícito e, para muitos, absolutamente incompatível com um ambiente religioso. Seus sermões giram quase sempre em torno de um único tema: ensinar mulheres a como se relacionarem com homens, principalmente dentro do casamento. O problema é que, segundo inúmeros internautas, a forma como ela conduz esse tipo de ensinamento passa dos limites. É comum que ela dê detalhes sobre o que fazer e o que evitar durante a intimidade com o parceiro, algo que definitivamente surpreende quem está esperando uma mensagem tradicional de fé. Apesar das críticas que recebe, Ellen não recua. Muito pelo contrário, continua publicando seus vídeos no YouTube e, inclusive, se autodenomina uma sexóloga cristã. Um título que por si só já chama bastante atenção. E talvez seja exatamente essa quebra do padrão religioso tradicional que faz com que seus vídeos sejam tão acessados. Afinal, mesmo quem não concorda com o conteúdo acaba assistindo por pura curiosidade. E como se isso não fosse suficiente, foi uma outra figura feminina, dessa vez a esposa de um pastor, que acabou conquistando os holofotes da internet por causa de uma frase que jamais deveria ter saído do altar. Número 11. Presente de marido. Sabe aquele ditado "em boca fechada não entra mosca"? Pois uma certa esposa de pastor com certeza gostaria que isso fosse verdade no dia em que resolveu dar um testemunho, e acabou entregando muito mais do que devia. Durante um culto lotado, ela decidiu contar como era viver ao lado de um marido atencioso e dedicado, destacando o quanto se sentia feliz e privilegiada pela vida que levava. Até aí, tudo lindo. Ela começou descrevendo com entusiasmo tudo o que recebia do seu esposo. Presentes diversos, roupas novas, joias, mimos e cuidados. Só que no embalo da empolgação, soltou uma informação que deixou toda a igreja em silêncio absoluto. E depois, claro, rindo nervosamente. A esposa do pastor revelou algo tão íntimo, mas de forma tão natural, que quem estava ouvindo pela primeira vez nem acreditou que tinha entendido certo. Muitos pensaram que o áudio havia sido editado maliciosamente para parecer que ela tinha falado algo impróprio. Mas não foi o caso. Foi exatamente aquilo que ela disse, com todas as letras. A reação foi imediata. Tentando salvar a situação, o pastor, que era ninguém menos que o marido dela, tentou intervir rapidamente. Pegou o microfone e corrigiu, afirmando que o que ele dava para ela era comida. Um belo esforço de controle de danos, mas que infelizmente chegou tarde demais. Nesse ponto, já era impossível saber se a esposa simplesmente se confundiu nas palavras, ou se, sem perceber, acabou revelando ao vivo algo muito íntimo sobre a vida conjugal do casal pastoral. De qualquer forma, o trecho foi recortado e distribuído nas redes sociais com velocidade impressionante. A internet não perdoou e também não esqueceu. O vídeo viralizou com milhares de visualizações ao redor do mundo, sendo compartilhado por pessoas de todas as crenças e até por quem não frequenta igreja alguma. Afinal, quando um momento tão inesperado como esse acontece diante de um público tão grande, o mundo online está sempre pronto para transformar tudo em meme. Número 10. Batismo caótico.
Existem cerimônias que, mesmo sendo extremamente tradicionais e repetidas milhares de vezes ao longo da história, ainda podem surpreender. E o batismo é um exemplo clássico disso. Essa cerimônia representa um dos momentos mais sagrados dentro da vida cristã. O renascimento espiritual, a purificação e a entrada oficial da pessoa na fé. Mas em um caso específico, o que deveria ser uma ocasião emocionante e solene acabou se tornando um verdadeiro espetáculo. E viralizou na internet por motivos nada espirituais. Tudo começou normalmente. O pastor, já acostumado a conduzir cultos, ministrar sermões e realizar batismos com tranquilidade, estava diante de mais um candidato pronto para ser mergulhado nas águas batismais. Mas havia um detalhe importante. O novo membro da igreja era muito maior do que o pastor esperava, tanto em estatura quanto em peso. A diferença física entre os dois era gritante. Percebendo que não conseguiria realizar o batismo sozinho, o pastor chamou um segundo membro mais experiente da congregação para ajudá-lo. O momento já estava ficando levemente engraçado, pois a necessidade de uma força-tarefa para realizar o ritual não era algo comum. Enquanto um terceiro ajudante ainda circulava ao redor da piscina de batismo, tentando se posicionar, o pastor decidiu seguir com o plano e mergulhou o fiel na água. Por alguns segundos, parecia que tudo estava sob controle. Mas ao emergir das águas, o batizando fez um movimento inesperado. Pulou com tanta energia e estilo que parecia um golfinho saltando em alto mar. O impulso foi tão forte que acabou puxando o próprio pastor junto com ele de volta para dentro da água, provocando um momento cômico e totalmente caótico. Graças a outro membro da igreja, o pastor foi resgatado da piscina, completamente encharcado e visivelmente sem fôlego. Enquanto isso, o recém-batizado ainda lutava para se manter à tona, o que obrigou 2 outros homens a entrarem em ação rapidamente para evitar que alguém se afogasse durante aquele que deveria ser um momento de celebração e renovação espiritual. Toda a cena foi registrada e, claro, acabou viralizando nas redes sociais. Um batismo que era para ser mais um entre tantos virou motivo de risos, comentários e milhares de compartilhamentos. Um lembrete inesperado de que até os rituais mais antigos podem sair dos trilhos, ou nesse caso, transbordar da piscina. Número 9. Pastor em perigo. Tem cultos que parecem tão roteirizados que mais lembram um episódio de novela. Em um caso que viralizou nas redes, um jovem armado com uma faca se aproximou do pastor Pedro Pablo Martim com claras intenções de atacá-lo. Mas o que aconteceu depois? Bem, é difícil de acreditar. Alguns chamaram de milagre, outros de sorte. O fato é que o pastor saiu ileso. As imagens da câmera de segurança mostram o agressor entrando na igreja por volta das 11h35 da manhã. Um recepcionista o cumprimentou e o conduziu até uma cadeira de plástico próxima ao altar. O rapaz parecia inquieto, levantava-se, voltava até a porta da igreja como se estivesse se certificando de que não havia policiais por perto e depois retornava ao lugar cada vez mais agitado. Quando a pregação começou, ele se levantou de repente, puxou uma faca enorme escondida sob a roupa e correu em direção ao pastor, que repetia fervorosamente: "Há poder no nome de Jesus!" No momento exato em que o agressor se preparava para golpear, ele foi misteriosamente impedido, parando no meio do caminho. Tentou avançar de novo, mas caiu no chão, se debatendo, como se uma força invisível o tivesse derrubado. Os membros da igreja se aproximaram rapidamente e começaram a repetir em uníssono: "Há poder no nome de Jesus!" Outros fiéis aproveitaram o momento para desarmar o agressor e segurá-lo até a chegada da polícia. Enquanto isso, o pastor continuava clamando a mesma frase, declarando que o episódio provava o poder divino. Quando o vídeo foi postado pela própria igreja, ele se espalhou instantaneamente pela internet. Mas nem isso gerou tantos comentários quanto o homem que se deixou levar pela emoção e esqueceu completamente de si. Número 8. Crucificação emocional. Sabe quando você está assistindo uma novela ou filme tão intenso que dá vontade de entrar na cena para salvar seu personagem favorito? Pois foi exatamente esse tipo de emoção que um espectador viveu durante uma encenação pública da Paixão de Cristo, em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. O evento, que acontece anualmente e atrai mais de 1.000 pessoas à Praça Central, estava encenando a crucificação de Jesus. Mas, para um dos espectadores, a cena foi real demais.
Tomado pela emoção, o homem decidiu invadir o palco e impedir que os soldados romanos levassem Jesus à cruz. É claro que os soldados não eram de verdade, eram apenas atores, mas o homem, completamente envolvido, gritou que não deixaria aquilo acontecer. Então correu até o palco e, numa atitude completamente inesperada, deu uma cabeçada de capacete em um dos soldados romanos. Por sorte, o ator estava usando equipamento de proteção e não se feriu. O restante da plateia ficou sem saber se aquilo fazia parte do espetáculo ou se era um surto. Os organizadores precisaram intervir rapidamente e imobilizar o homem até que a polícia militar chegasse. Depois do susto, a apresentação seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas nem isso se compara ao que aconteceu em um culto onde a unção virou quase uma performance circense. Número 7. Unção inusitada. Você já viu de tudo em cultos, mas o que essa pastora fez vai te deixar sem palavras. Luciana Alves, da Igreja Plenitude do Trono de Deus, em São Paulo, viralizou com um tipo de unção completamente diferente. A chamada unção do cavalinho. A cerimônia tinha um clima festivo. Luciana dançava no altar como forma de expulsar o mal. Algo que, embora incomum em muitas igrejas cristãs, não chega a ser inédito. Mas o que causou verdadeiro espanto foi o que veio depois. Ela começou a escolher alguns fiéis, alguns bem maiores que ela, e os colocava nas costas, como pais fazem com filhos pequenos ao brincar. Sim, a pastora literalmente carregava pessoas nas costas em pleno culto. Foi assim que o ritual acabou sendo apelidado de unção do cavalinho. O vídeo da cerimônia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e gerou uma avalanche de críticas. Muitos evangélicos e líderes religiosos disseram que aquilo era uma zombaria com o reino de Deus. E falando em polêmicas, o que dizer de uma apresentação dentro da igreja que mais parecia a coreografia de um baile funk? Número 6. Dança na igreja. A dança tem seu espaço em muitos cultos, mas quando a performance se parece mais com um show de funk do que com um momento de adoração, o impacto é inevitável. Em uma igreja da Igreja Mundial do Poder de Deus, em Belo Horizonte, Minas Gerais, um grupo de meninas foi filmado dançando de maneira considerada provocante ao som de um funk gospel. O vídeo causou um verdadeiro rebuliço entre os fiéis e nas redes sociais. Algumas pessoas defenderam a iniciativa, dizendo que era uma tentativa da igreja de atrair jovens usando uma linguagem mais próxima deles. Já outros criticaram duramente, alegando que o estilo da dança era incompatível com o ambiente sagrado. O vídeo logo se tornou viral, gerando debates em grupos religiosos e fóruns online. Muitos líderes espirituais disseram que o pastor responsável pela igreja estava cometendo um erro ao permitir esse tipo de manifestação. Quando questionado, o pastor se manteve firme. Disse que não via problema algum, desde que fosse para a glória de Deus. E ainda completou: quem critica, segundo ele, está apenas sendo preconceituoso com o estilo musical. Mas até os pastores mais tradicionais podem protagonizar momentos inusitados, às vezes até na hora da missa. Número 5. Padre risonho. Alguns momentos são tão inesperados que nem mesmo o padre mais sério consegue segurar o riso. Em uma missa na paróquia São Lázaro, na cidade de Marabá, no Pará, o padre Fabrício Rodrigues provou que até os clérigos têm seu lado humano. Tudo corria normalmente durante a celebração da Eucaristia, momento solene em que os católicos acreditam que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Os fiéis estavam em profunda reverência. A música ao vivo preenchia o ambiente de espiritualidade. Até que uma das cordas do violão do músico arrebentou bem no meio do louvor. O cantor seguiu impassível, mantendo a voz firme, mas o padre não aguentou. Ao perceber o que havia acontecido, ele caiu na gargalhada. Tentou se controlar, mas era tarde. A crise de riso foi inevitável. Por mais que tenha sido uma cena engraçada, há situações ainda mais bizarras, como quando o exorcismo parece mais encenação do que milagre. Número 4. Exorcismo na igreja. Você já viu um exorcismo tão estranho que ficou sem saber se era real ou teatro? Foi o que aconteceu quando o profeta Citronel, um líder religioso popular, realizou uma cerimônia que chamou a atenção do mundo inteiro, inclusive de quem não é religioso. Durante o culto, uma mulher contou que vinha sendo atacada por demônios em casa, especialmente à noite, e que essas entidades mantinham relações sexuais com ela. Citronel, então, iniciou imediatamente o processo de libertação. A mulher começou a se comportar de maneira completamente diferente.
Tremia, parecia aterrorizada e agia como se estivesse sendo forçada por uma presença invisível. Nesse momento, ficou confirmado que ela estava possuída. O profeta passou a usar água benta no ritual e a aplicou diretamente nas partes íntimas da mulher. O que aconteceu a seguir não foi registrado nas imagens, mas, segundo ela, um líquido estranho saiu do seu corpo, sinal de que os demônios haviam saído. A cerimônia causou um verdadeiro furacão nas redes sociais. Muitos usuários afirmaram que a mulher era uma péssima atriz, e outros questionaram a legitimidade do ritual. Número 3. Cruz despencando. Objetos caem o tempo todo, mas quando algo gigante despenca em cima de alguém no meio de uma igreja e ninguém reage, é bizarro. Foi o que aconteceu durante um culto, quando uma grande cruz caiu bem em cima do baterista da banda da igreja. O mais impressionante não foi a queda em si, mas a reação, ou melhor, a falta dela. Os outros músicos continuaram como se nada tivesse acontecido. Não houve correria, susto ou sequer alguém indo ver se o rapaz estava bem. Depois, quando perguntados, o guitarrista e líder da banda explicaram que o barulho dos instrumentos era tão alto que ninguém percebeu o acidente. E mais, disseram que o baterista estava rindo muito depois da queda, o que não aparece no vídeo, e por isso assumiram que não havia se machucado. Depois de algum tempo, a banda pausou para fazer reparos no cenário. O vídeo viralizou e virou piada nas redes, mas tudo isso ainda parece tranquilo perto do que esse homem teve a coragem de fazer em pleno culto, com sua amante. Número 2. Marido e amante. Se ousadia tivesse rosto, seria o de um certo homem casado que resolveu levar a amante para a missa. Sim, você leu certo. E como era de se esperar, a situação terminou em confusão. Nas imagens, ele aparece usando uma camisa laranja e abraçado com a amante nos fundos da igreja. Só que o irmão da esposa estava presente e reconheceu os dois. Imediatamente foi até o casal e começou a gritar, acusando o homem de traição, interrompendo a celebração sem a menor cerimônia. Ao perceber a confusão, o traidor tentou disfarçar e retirou o braço que estava em volta da amante. Mas já era tarde. Ele saiu da igreja às pressas, sem saber que do lado de fora quem o esperava era a própria esposa, pronta para tirar satisfação. A amante também foi alvo dos xingamentos, mas preferiu continuar sentada no banco, fingindo que nada estava acontecendo. A bagunça foi tanta que a polícia precisou intervir, e o padre continuou a missa como se fosse um domingo qualquer. Mas nada, absolutamente nada, supera o caso do pastor que pregava segurando uma cobra venenosa e terminou do pior jeito possível. Número 1. Pastor e serpente. Algumas igrejas nos Estados Unidos têm tradições bem peculiares. Em algumas delas, o pastor prega segurando uma cobra venenosa. Sim, você leu certo. E tudo por causa de uma interpretação literal de um versículo do livro de Marcos, na Bíblia. Mesmo com leis estaduais proibindo esse tipo de ritual, especialmente em Kentucky, igrejas como a Full Gospel Tabernacle in Jesus' Name, na cidade de Middlesboro, continuam com a prática. O pastor Jamie Kutz era conhecido por usar serpentes nas pregações, inclusive cascavéis. Ele acreditava que isso ajudava na transmissão da mensagem divina. Mesmo tendo sido picado várias vezes, nunca abandonou o ritual, confiando em sua proteção divina. Infelizmente, no dia 15 de fevereiro de 2014, ele foi mordido mais uma vez, desta vez na mão, durante um culto. Quando a ambulância chegou à igreja, ele já havia voltado para casa. O chefe da polícia local informou que Jamie se recusou terminantemente a receber atendimento médico. Ao chegarem na residência, os paramédicos encontraram o pastor inconsciente. Sua esposa, Linda Kutz, assinou um documento rejeitando qualquer tratamento. Jamie não resistiu. Hoje, seu filho Cody Kutz é quem conduz os cultos na mesma igreja e segue com o ritual polêmico, como se nada tivesse acontecido. E aí, depois de tudo isso, dá até para pensar duas vezes antes de dizer que o culto de domingo vai ser tranquilo, né? De manifestações inusitadas a cenas que mais parecem tiradas de um filme, essas histórias mostram que, quando se trata de igreja, o imprevisível também tem seu lugar. Seja qual for sua crença, é impossível negar. Momentos como esses viralizam porque misturam fé, emoção, surpresa e, às vezes, um pouco de confusão. E no final das contas, a internet não perdoa, mas também não esquece. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!